Eu sou senhor de mim mesmo. A partir de hoje, não vou mais procurar desculpas para justificar minhas atitudes, minhas falhas ou minhas reações. Em vez disso, vou procurar o melhor resultado possível em cada situação e agir de acordo com ele. Se alguém me irritar, me provocar ou tentar tirar a minha paz, eu sou o responsável pela forma como escolho responder. A raiva pode surgir, mas a minha reação pertence a mim. Por isso, vou buscar o melhor desfecho e agir de maneira consciente, firme e equilibrada. A vida sempre tende a oferecer uma mão melhor para aquele que procura a melhor saída e tem coragem de segui-la. Lembre-se hoje, qualquer pessoa capaz de despertar a sua raiva passa a ter poder sobre você. Quando você reage tomado pela fúria, essa pessoa vence, porque conseguiu conduzir o seu estado interior. Boas decisões não nascem da raiva. Decisões sábias não são tomadas no calor da emoção. Quando uma pessoa, uma situação ou uma circunstância fizer você sentir raiva, afaste-se por um momento, respire e permita que essa emoção passe. Mais tarde, quando a raiva já tiver perdido força, uma decisão melhor poderá ser tomada. Eu sou forte o bastante para enfrentar os desafios, os obstáculos e as adversidades que a vida colocar diante de mim. Existem muitas dificuldades que entrarão no meu caminho e que eu não serei capaz de impedir. Nem tudo está sob meu controle. Porém, eu posso transformar a maneira como essas dificuldades me atingem. Posso usar minha força interior para atravessar tempos difíceis e transformar as lições aprendidas em sabedoria, tanto para mim quanto para as pessoas ao meu redor. Lembre-se hoje de liderar pelo exemplo. Não diga às pessoas quem elas deveriam ser, mostre isso com suas próprias ações. Você pode passar uma vida inteira esperando que alguém faça alguma coisa, que alguém tome uma atitude, que alguém seja a mudança. Ou você pode ser essa pessoa hoje, agora. Se você deseja ver mais bondade no mundo, então coloque bondade no mundo. Se você quer mais paciência, pratique paciência. Se quer mais justiça, seja justo. A única coisa que a espera produz, quando não vem acompanhada de ação, é mais inércia, mais passividade e mais tempo perdido. Lembre-se hoje de ser uma ilha em meio a um mar de confusão. Você não consegue controlar as forças externas, as opiniões alheias, os problemas inesperados, a instabilidade do mundo ou o comportamento das outras pessoas. Mas pode escolher ser a melhor versão de si mesmo, alguém preparado para o resultado, alguém disposto a aceitar a tempestade sem se destruir por causa dela. É nessa aceitação que você se torna uma ilha. As ondas podem bater contra você, podem subir, podem parecer violentas, mas você não vai afundar. E, ao permanecer firme, outras pessoas encontrarão esperança em você. Lembre-se hoje desta reflexão atribuída a Confúcio. Nós temos duas vidas, e a segunda começa quando percebemos que temos apenas uma. Pare de esperar por aquela vida perfeita que existe apenas na sua cabeça. Pare de adiar sua felicidade para um futuro imaginário. Comece hoje. Valorize a vida que você tem agora. Entenda que esta é uma vida que você recebeu para viver. Você pode melhorá-la, pode aperfeiçoá-la, pode construir algo maior, mas primeiro precisa aceitá-la como ela é. Lembre-se hoje de que você pode encontrar alegria naquilo que precisa fazer, e deve aproveitar aquilo que ainda pode desfrutar. Recorde também esta ideia atribuída a Richard Nixon: somente quem esteve no vale mais profundo consegue compreender a grandeza de estar no alto da montanha mais elevada. Se você está enfrentando luta, dor, adversidade ou tudo isso ao mesmo tempo, saiba que você é capaz de suportar. Você vai ganhar força, sabedoria e perspectiva por meio dessa experiência. As almas mais bonitas muitas vezes nasceram em meio ao fogo, foram moldadas pelas chamas e sobreviveram ao que parecia impossível. Lembre-se hoje de parar de analisar excessivamente acontecimentos e situações. O que aconteceu já aconteceu. Nenhuma quantidade de análise, ansiedade, culpa ou ódio contra si mesmo vai alterar a verdade dos fatos. Você precisa seguir em frente. Precisa viver sua vida agora, no presente. Não fique preso ao passado e não viva desejando ansiosamente o futuro. Nós somos formados pelo nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele, como disse Rick Warren. O passado pode explicar parte de quem fomos, mas não precisa determinar quem escolhemos ser daqui em diante. Lembre-se hoje de observar sua situação como se fosse uma pessoa de fora, sem apego, sem orgulho e sem distorções. Antes de reagir, procure enxergar os fatos de um ponto de vista imparcial. É aceitável estar errado. Na verdade, existe grandeza de caráter em alguém capaz de admitir seus erros,
suas fraquezas e suas quedas. Quando você aceita que errou, passa a ter a possibilidade de corrigir o erro. Às vezes, pode até ser verdade que você esteja agindo como o vilão da situação, mas enquanto estiver preso ao próprio viés, nunca será capaz de enxergar a verdade com clareza. Lembre-se de que as pessoas que você encontrará hoje talvez sejam rudes, ignorantes, impacientes ou desonestas. Não espere viver sem cruzar com esse tipo de comportamento. Também não coloque o equilíbrio do seu bem-estar nas mãos das ações dessas pessoas. Em vez disso, procure aprender paciência, honestidade, empatia e gentileza. Assim, quando você encontrar alguém difícil, sairá dessa experiência com mais sabedoria e mais domínio próprio. Ao fim do dia, talvez você perceba que 3 pessoas tentaram irritá-lo, mas, na verdade, elas serviram como instrumentos para ensinar paciência. Lembre-se hoje, em tudo o que fizer, das 4 virtudes estoicas: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Quando você não souber como agir, quando estiver dividido, confuso ou sem direção, permita que essas virtudes orientem o seu caminho. Cícero disse que a justiça é a glória máxima das virtudes. Não seja cegado pelo próprio ego. Não permita que o orgulho distorça sua visão. Volte-se para essas 4 virtudes e pergunte a si mesmo: estou agindo com sabedoria? Estou sendo corajoso? Estou mantendo o autocontrole? Estou sendo justo? Lembre-se hoje de que você não aprende nada enquanto fala, você aprende quando ouve. Tente ouvir mais. Ouça de verdade o que as pessoas dizem, sem esperar apenas a sua vez de responder. Você consegue compreender as ações delas sem preconceito. Consegue oferecer mais empatia. Consegue aprender até mesmo com aqueles de quem não gosta. Muitas vezes, a sabedoria não está em vencer uma discussão, mas em entender melhor a natureza humana, inclusive quando ela se revela de maneira desagradável. Lembre-se hoje de que, quando sentir vontade de procrastinar, primeiro deve questionar a si mesmo e observar suas próprias ações. Você realmente acorda todas as manhãs e vai dormir todas as noites animado com a ideia de passar horas rolando a tela em redes sociais? É isso que traz realização? O que, de fato, preenche sua vida? Aprender, ajudar outras pessoas, ensinar, construir algo, cuidar do corpo e da mente, criar, servir. Se essas coisas fazem você se sentir melhor, por que desperdiçar tanto tempo consumindo páginas, imagens e distrações que nada acrescentam? Por que perder horas olhando para pessoas que manipulam digitalmente a própria aparência e vendem uma ilusão vazia? Pense antes de agir. Especialmente quando estiver com raiva, pense antes de agir. Você não pode recolher uma pedra depois que ela já foi lançada. Uma vez que suas palavras ferem alguém, uma vez que suas ações mancham seu caráter, o dano já aconteceu. Leva anos para construir uma reputação, um caráter sólido e uma imagem de integridade. Mas tudo isso pode ser abalado em poucos segundos por uma explosão de raiva. A raiva é realmente a melhor resposta. Agir tomado pela raiva realmente traz algum benefício. Na maioria das vezes, você apenas desce ao nível daquilo que condena e perde parte da própria dignidade. Lembre-se hoje do que Viktor Frankl afirmou: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, que é escolher a própria atitude diante de qualquer conjunto de circunstâncias, escolher o próprio caminho. Guarde essa ideia em todas as situações. Se alguém provocar sua raiva, lembre-se de não permitir que essa pessoa roube sua dignidade. Você tem valor, e esse valor não pode ser tirado de você por uma ofensa, por uma provocação ou por uma atitude alheia. Lembre-se hoje de que a atenção focada vale infinitamente mais do que uma mente ociosa e dispersa. Pela manhã, escreva suas metas para o dia. Escolha aquelas tarefas que, se forem concluídas, farão você terminar o dia com a sensação de dever cumprido. Depois, ofereça a essas metas sua atenção inteira. Trabalhe nelas com presença, esforço e seriedade. Você perceberá que consegue realizar o trabalho do dia muito mais rápido do que imaginava quando elimina distrações e direciona sua energia para o que realmente importa. Lembre-se hoje de que a dor da disciplina é muito menor do que a dor do arrependimento. Quando estiver em casa, talvez sinta vontade de adiar tudo, de se entregar à preguiça, de procurar estímulos fáceis e prazeres momentâneos. Mas lembre-se, esse tempo não voltará. Use-o para melhorar a si mesmo, refletir, estudar, cuidar do corpo, desenvolver a mente e ajudar outras pessoas. O dia passará de qualquer forma. O tempo não vai parar para esperar sua motivação chegar. Então,
Escolha usá-lo de maneira que o seu futuro possa agradecer. Nada está completamente sob nosso controle, exceto nossas próprias ações. Por isso, não tenha expectativas de que o mundo mude simplesmente porque você gostaria que ele mudasse. Trabalhe em mudar a si mesmo. Suas ações falam mais alto do que suas palavras. Se você deseja que os outros mudem, comece mudando sua própria conduta e abrindo o caminho. Pare de esperar por alguém. Seja esse alguém. Lembre-se hoje, quando sentir vontade de procrastinar ou de agir por impulsos negativos, de que a dor da disciplina é muito menor do que a dor do arrependimento. As recompensas da disciplina são muito mais duradouras do que as recompensas da ganância, da preguiça e dos impulsos sem controle. O prazer de ceder a esses impulsos passa rápido, muitas vezes, deixa apenas culpa, frustração e sensação de desperdício. Você pode sentir vontade de adiar, mas lembre-se, esse tempo não voltará. Use suas horas para crescimento, reflexão, educação, serviço e construção de algo melhor. Lembre-se hoje de que seus erros e suas circunstâncias não definem quem você é, nem devem controlar suas ações neste dia. Hoje você pode escolher fazer o bem. Hoje você pode escolher ser uma pessoa melhor. É isso que começará a definir você daqui para frente. Você é uma boa pessoa quando escolhe agir como uma boa pessoa hoje. Não permita que o passado o mantenha acorrentado. Não deixe que a percepção dos outros determine até onde você pode ir. Lembre-se hoje de não sabotar seu futuro por causa de conforto e prazer momentâneos. Se você incendiar sua própria casa para se aquecer hoje, amanhã estará sem casa e ainda sentirá frio. O seu futuro nada mais é do que você vivendo as consequências das decisões que toma agora. Faça escolhas corretas para que a sua versão futura esteja em uma posição melhor do que a sua versão atual. Pense no amanhã sem abandonar o presente, e use o presente para proteger o amanhã. Lembre-se hoje de todos os tempos difíceis que você já atravessou. Todas as adversidades que pareciam grandes demais passaram por você, mas não destruíram completamente quem você é. O que ficou foram as lições, a sabedoria e a força adquirida. As dificuldades passam, mas os ensinamentos permanecem. Lembre-se disso se estiver vivendo um período difícil agora. O que hoje parece insuportável pode se tornar, no futuro, uma fonte de maturidade, compaixão e resistência. Lembre-se hoje de que você nunca melhorará a si mesmo se não admitir que possui falhas. Existe força em reconhecer que talvez você seja parte do problema. Existe força em identificar suas fraquezas, trabalhar nelas e eliminá-las aos poucos. Não seja aprisionado pela própria ignorância. Não confunda orgulho com força. A verdadeira força está em olhar para si mesmo com honestidade e continuar evoluindo. Lembre-se hoje de que rebaixar outras pessoas não fará você subir. Na verdade, acontece o contrário. Carregar ódio por alguém apenas torna você mais pesado. Desprezar os outros não fará você gostar mais de si mesmo. Isso só tende a alimentar ainda mais ressentimento, insegurança e autodepreciação. O inimigo vence quando passa a morar dentro da sua mente. Não entregue sua paz a quem não merece ocupá-la. Lembre-se hoje de que é a verdade que você procura. É o progresso pessoal que você busca. Se alguém criticar duramente suas atitudes ou suas crenças, se alguém apontar seus erros, se disser que você está errado ou que sua perspectiva está equivocada, ignore a agressividade e a grosseria, mas observe os comentários com imparcialidade. Existe alguma verdade ali? Há algo que você possa usar como oportunidade de crescimento? Às vezes, uma crítica mal apresentada ainda carrega uma lição útil. Lembre-se de que você tem acesso a uma quantidade praticamente infinita de informação e educação, algo que reis, líderes e grandes civilizações do passado só poderiam sonhar em possuir. Mas existe o outro lado, muitas forças disputam sua atenção. Essa ferramenta poderosa se torna inútil se você permitir que ela seja usada apenas para distraí-lo. Não se deixe capturar. Não desperdice esse privilégio. Não procrastine usando como desculpa o mesmo recurso que poderia libertar sua mente. Lembre-se hoje de que agarrar-se ao ódio jamais ajudará você. Como um peso enorme preso ao corpo, o ódio apenas limita seus movimentos e impede seu avanço. Em todos os momentos, o ódio que você carrega também se agarra a você. Faça um esforço para se libertar dele, não por quem o feriu, mas por você. Solte esse fardo. Limpe sua mente. Mantenha-se positivo. Às vezes, você nem percebe que está bloqueando suas próprias bênçãos por pensar negativamente e continuar preso ao passado. Aprenda a deixar ir. Lembre-se hoje de que aquilo que você procura é aquilo que tende a encontrar.
Se você busca motivos para sentir raiva, encontrará. Se procura dúvidas, elas o cercarão. Se procura defeitos, eles aparecerão em todos os lugares. Então eu lhe peço, procure o bem. Procure as pessoas que ajudam. Procure respostas para suas perguntas, e você as encontrará. Lembre-se desta frase de Zanokú, que as flores nos lembrem porque a chuva foi tão necessária. Não tenha medo do desafio. Não tenha medo da mudança. Ambos podem abrir espaço para crescimento, maturidade e desenvolvimento. Tenha medo, sim, do conforto absoluto e da estagnação. É na estagnação que o mofo cresce. Aquilo que está vivo, quando para de se mover, começa lentamente a se deteriorar. O que antes era bom pode se perder quando não há renovação. Abrace a mudança. Aceite o desafio. Receba o crescimento como parte natural da vida. Lembre-se hoje de que seu valor próprio não depende do que outras pessoas dizem ou pensam sobre você. Seu valor depende de você. Muitas vezes, o que as pessoas dizem sobre você revela mais sobre elas do que sobre quem você realmente é. Se você pudesse entrar na mente das pessoas cujo julgamento tanto teme, encontraria ali os mesmos medos, inseguranças e autocríticas. Os juízes que você teme também julgam a si mesmos com dureza. Lembre-se hoje de que você não controla o mundo. Em vez de tentar evitar todos os obstáculos, estresses e problemas, procure enxergá-los como oportunidades de aprendizado. Um confronto com uma pessoa ignorante pode ser uma chance de aprender paciência. O trânsito pesado pode ser uma oportunidade de treinar calma. Uma espera inesperada pode ensinar presença. A vida sempre lançará obstáculos em seu caminho, então use-os como lições e possibilidades de crescimento. O conhecimento adquirido em uma situação difícil poderá ajudá-lo em muitas outras áreas da vida. Lembre-se hoje desta frase de Marco Aurélio: fiz algo pelo bem comum? Então participo dos benefícios. Mantenha-se centrado nisso e não desista. Ao fazer o bem, você melhora a si mesmo, coloca mais bondade no mundo e transmite positividade às pessoas ao seu redor. O contrário também é verdadeiro. Antes de agir com raiva, dê um passo para trás. Afaste-se da situação por um instante e observe o quadro maior. Pergunte-se se sua reação contribuirá para algo bom ou apenas aumentará a destruição. Lembre-se hoje de que você não aprende nada quando fala, apenas repete para os outros aquilo que já sabe. A chave é ouvir e observar. Pessoas que acreditam saber tudo encerraram sua educação cedo demais, e por isso, viverão presas à ignorância. Bruce Lee disse que um homem sábio pode aprender mais com uma pergunta tola do que um tolo pode aprender com uma resposta sábia. Portanto, ouça, observe, esteja aberto. A sabedoria pode vir de lugares inesperados. Lembre-se hoje de que sua mente é como fogo. Seus pensamentos e suas ações são o combustível. Tudo o que você alimenta cresce. Quanto mais combustível você oferece, maiores ficam as chamas. Mude seu diálogo interno de negativo para positivo. Esse é o primeiro passo na direção certa. É importante cuidar de si mesmo como você cuidaria de alguém que ama. Pouco a pouco, com paciência e constância, as chamas da negatividade começarão a diminuir. Lembre-se hoje de que, se não existe inimigo dentro de você, o inimigo de fora não consegue causar verdadeiro dano. Muitas vezes, seu próprio diálogo interno é o crítico mais cruel. Independentemente das circunstâncias, você ainda pode escolher preencher sua mente com conhecimento positivo ou negativo, com sabedoria ou ignorância, com coragem ou medo. Seus pensamentos se transformam em ações, e suas ações podem transformar sua vida. Comece com bons pensamentos. Com o tempo, eles provavelmente levarão a boas atitudes. Lembre-se hoje desta frase de Epicteto: não exija que as coisas aconteçam como você deseja, deseje que aconteçam como acontecem, e você viverá bem. O mundo seguia seu próprio curso muito antes de você nascer e continuará seguindo muito depois que você partir. O mundo não se organiza em torno das suas emoções. Mas isso não significa que você deva parar de se importar. Significa apenas que deve aprender a cuidar do que depende de você, sem exigir que todo o universo se curve às suas expectativas. Hoje, talvez eu esteja em isolamento. Mas, independentemente de como eu passar o dia, o tempo vai avançar. Se o tempo vai passar de qualquer maneira, não seria melhor usá-lo para aprender, ajudar e crescer? É no isolamento que a lagarta cria asas. Às vezes, períodos de recolhimento, silêncio e solidão são exatamente os lugares onde uma transformação profunda começa. Não desperdice esse espaço. Use-o para se fortalecer. Lembre-se hoje de que luta e dor são como ondas do mar.
Elas sobem e descem, vêm e vão. Às vezes, as ondas batem com tanta força que parece impossível respirar. Mas lembre-se, elas vão se acalmar, e você verá o pôr do sol no horizonte. Ao longo da vida, você aprenderá a nadar, e as ondas não parecerão tão assustadoras. Pense nisso se agora você está no meio de uma tempestade. A tempestade não é permanente. Sua capacidade de atravessá-la está crescendo. Lembre-se de que o processo natural para se tornar especialista em qualquer coisa começa com você sendo iniciante. Iniciantes erram com frequência, falham, tropeçam e enfrentam dificuldades. Então por que ter medo de começar sua jornada de aperfeiçoamento? Qualquer caminho que você escolha exigirá que comece do começo. Aceite ser iniciante. Aceite cometer erros de iniciante. O medo impede muita gente de começar. Quando você abandona esse medo, torna-se livre para aprender. Eu entendo que hoje enfrentarei desafios capazes de me derrubar, me atrasar ou até estragar meu dia. Mas também entendo que posso usá-los como oportunidades para aprender e melhorar. Sou eu quem controla a forma como esses acontecimentos afetarão minha vida. Sou eu quem pode mudar o resultado dentro do que está ao meu alcance. O obstáculo não precisa ser o fim do caminho. Pode ser o ponto onde começo a desenvolver uma nova força. Nenhuma quantidade de ansiedade muda qualquer coisa que esteja para acontecer hoje. Lembre-se disso. Pense, respire fundo e volte sua atenção apenas para aquilo que você tem poder de melhorar. Alan Watts expressou uma ideia semelhante. Concentre-se no que está ao seu alcance. Preocupar-se com o incontrolável consome energia, mas não produz solução. A ação correta, por menor que seja, vale mais do que 1000 pensamentos ansiosos. Lembre-se hoje de que você enfrentará desafios e obstáculos que estão fora do seu controle. Aceite-os como aceita a chuva. Você não pode impedir esses desafios, assim como não pode impedir que chova. Mas pode controlar suas ações e sua perspectiva. Assim como um guarda-chuva não elimina a chuva, mas ajuda você a atravessá-la, uma mente forte não elimina a adversidade, mas permite que você caminhe apesar dela. A chuva continua existindo, mas você entende que ela não veio para destruir seu dia, ela também dá vida às flores. Epicteto disse que é impossível para uma pessoa aprender aquilo que acredita já saber. Então comece hoje, e comece todos os dias que vierem depois, com a mente aberta. Abandone a ignorância. Reconheça que você não aprenderá nada novo se acreditar que está sempre certo. Você aprenderá muito mais ouvindo do que falando. A mente fechada se torna uma prisão. A mente aberta se torna um caminho. Lembre-se hoje de não se preocupar excessivamente com o futuro. Concentre-se no dia de hoje. Faça o que puder para melhorar o presente. Um presente melhor constrói um futuro melhor. Não espere que as coisas mudem um dia. Faça deste dia o dia da mudança. Cada dia que vier depois será conduzido por uma versão mais preparada de você, com circunstâncias melhores e uma base mais firme. Cuide de si agora para que seu futuro seja mais saudável, mais positivo e esteja em uma posição melhor para ajudar o mundo. Todos gostam da ideia de mudar o mundo. Todos esperam que alguém ajude, que alguém faça algo, que alguém comece. Mas por que não sermos nós esse alguém? Podemos ser nosso próprio auxílio. Podemos ser a mudança que desejamos ver. Não espere que tudo melhore sozinho. Torne-se melhor, e isso já transformará drasticamente o mundo ao seu redor. Ao melhorar sua compreensão, sua percepção, suas escolhas e suas atitudes, você muda a forma como vive e influencia os outros. Lembre-se hoje de que seu valor próprio não depende da opinião de outras pessoas. Seu caráter não muda por causa do que dizem sobre você. Um diamante não perde seu brilho apenas porque alguém afirma que ele é opaco. Seu valor depende de você, e somente de você. Nunca espere o julgamento dos outros para decidir como deve se sentir a respeito de si mesmo. Seja gentil consigo mesmo nos pensamentos e nas ações. Eu sei que hoje enfrentarei desafios. Esses desafios podem me derrubar, me atrasar ou até arruinar parte do meu dia. Se eu não puder impedir essas dificuldades, então só me resta mudar minha reação diante delas. Elas sempre acontecerão. Eu posso desistir e permitir que estraguem ainda mais minha vida, ou posso usá-las como oportunidades para aprender, crescer e melhorar. Sou eu quem controla como elas afetarão minha trajetória. Sou eu quem pode transformar o resultado. Eu enfrentarei cada desafio que surgir hoje. Não importa o tamanho da dificuldade, vou recebê-la com uma mente calma. Entendo que desafios fazem parte natural do mundo. É tolice tentar impedir o mundo de ser como é. Mas é possível cumprimentar o mundo,
encará-lo com disposição e lidar com ele da melhor forma possível. Posso não controlar o que chega até mim, mas posso controlar a maneira como me posiciono diante do que chega. Lembre-se hoje de que nada está sob nosso controle, exceto nossas próprias ações. Portanto, não deposite suas esperanças na expectativa de que o mundo mude para se adequar a você. Trabalhe para mudar a si mesmo. Suas atitudes falam mais alto do que seus discursos. Se você deseja que outras pessoas mudem, comece por você e lidere pelo exemplo. Pare de esperar por aquela pessoa ideal que fará tudo acontecer. Seja você essa pessoa. Lembre-se hoje de parar de falar sobre o que uma boa pessoa deveria ser e simplesmente seja uma boa pessoa. Não perca tempo criticando as falhas dos outros. Corrija as suas próprias falhas e mostre o caminho com atitudes. Nada de bom nasce de derrubar alguém. O bem nasce quando você ajuda alguém a se levantar. Menos vergonha lançada sobre os outros. Menos crítica vazia. Mais ajuda. Mais gentileza. Mais ação construtiva. Estou pronto para enfrentar os desafios que o dia colocará diante de mim. Sei que este dia pode me atrasar, me ferir, me frustrar ou até me derrubar. Mas estou preparado. Entendo que cada dia que vivi e cada dia que ainda viverei traz seus próprios obstáculos. Por saber disso, não sou pego completamente desprevenido. Posso usar os desafios como chance de aprender, desenvolver caráter e fortalecer minha mente. Lembre-se hoje de receber críticas e comentários de maneira construtiva. O que você pode aprender com essa crítica? Existe alguma verdade nela? A pessoa está tentando ajudá-lo ou apenas revelando os próprios problemas? Nem toda crítica merece entrar no seu coração, mas algumas merecem ser examinadas com honestidade. A sabedoria está em separar a agressão da informação útil, a grosseria da verdade possível. Lembre-se hoje desta frase de Dostoiévski: quanto mais escura a noite, mais brilhantes são as estrelas. Quando sentir que as noites estão escuras demais, tente se lembrar de que um dia mais claro virá. Você pode encontrar beleza mesmo no que é difícil. Pode aproveitar aquilo que precisa viver e deve aproveitar aquilo que ainda pode viver com gratidão. A escuridão não apaga as estrelas, muitas vezes, ela apenas as torna mais visíveis. Lembre-se hoje de que procrastinação não é prova definitiva de preguiça. Procrastinação é um mau hábito, o hábito de buscar estímulo por um caminho mais rápido, mais fácil e mais garantido. Pessoas trabalhadoras, inteligentes e bem-sucedidas também podem ter maus hábitos. Como qualquer hábito, quanto mais tempo você o pratica, mais difícil se torna abandoná-lo. Então comece agora a combater a procrastinação. Escolha algo que melhore sua vida e traga gratidão de longo prazo, não apenas alívio momentâneo. Lembre-se hoje de que todos estão atravessando alguma tragédia. É verdade que existe muita beleza no mundo, mas também existe tristeza. Isso faz parte da vida. Não temos como eliminar completamente essa realidade. Também é verdade que a vida continua e, dia após dia, podemos melhorar. Antes de julgar alguém, considere que aquela pessoa também pode estar lutando. E lembre-se de que você também está. A empatia nasce quando reconhecemos que todos carregam pesos invisíveis. Lembre-se hoje de que, quando alguém for rude com você, isso pode ser apenas reflexo dos problemas dessa pessoa. Pergunte a si mesmo se o comportamento dela pode ter outra explicação. Talvez pareça grosseria, mas seja timidez. Talvez pareça desprezo, mas seja cansaço. Talvez pareça arrogância, mas seja dor. Mantenha-se imparcial. Tente ser mais empático. Isso pode não resolver tudo, mas pode melhorar a situação e proteger sua paz. Lembre-se hoje de que você não aprende nada quando fala, apenas repete aos outros aquilo que já sabe. A chave é ouvir e observar. Pessoas que acreditam saber tudo interromperam cedo demais a própria educação e viverão cercadas pela ignorância. Bruce Lee disse que um homem sábio pode aprender mais com uma pergunta tola do que um tolo pode aprender com uma resposta sábia. Portanto, não despreze oportunidades de aprender apenas porque elas vêm de lugares inesperados. Lembre-se hoje do que Viktor Frankl disse: tudo pode ser tirado de uma pessoa, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, que é escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância e escolher o próprio caminho. Lembre-se disso em todas as situações. Se alguém provocar sua raiva, não permita que essa pessoa roube sua dignidade. Você é bom, e essa bondade não pode ser arrancada de você por palavras, ataques ou provocações. Lembre-se hoje de observar sua situação como se fosse uma pessoa de fora, sem parcialidade, antes de reagir. Você precisa enxergar de um ponto de vista limpo.
É aceitável estar errado. E é sinal de grande caráter admitir erros, fraquezas e quedas. Quando você os aceita, pode corrigi-los. Também pode ser verdade que, em certas ocasiões, você seja o problema ou até o vilão da história. Mas enquanto estiver dominado pelo seu próprio viés, nunca verá a verdade inteira. Lembre-se hoje de que nada é mais valioso do que seu tempo, porque ele não pode ser recuperado. Adiar as coisas é um dos maiores desperdícios da vida, pois rouba o presente prometendo um futuro que talvez nunca chegue. Se algo é importante, faça. Pense em todas as coisas que você já adiou e nunca retomou. Não permita que aquilo que hoje é importante para você entre nessa mesma lista. Tolstói disse que todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Lembre-se disso hoje. Não espere que tudo melhore sozinho. Melhore a si mesmo, e o mundo ao seu redor mudará de maneira significativa. Lembre-se hoje de parar e perguntar a si mesmo: o que estou fazendo é necessário? É importante que eu faça isso? Existe algo mais valioso que eu poderia estar fazendo agora? Abandone as coisas que causam estresse desnecessário. Se algo não precisa ser feito, solte. E solte também o peso emocional que essa coisa exerce sobre você. É necessário. O que é importante? Guarde essas duas perguntas e use-as como filtro ao longo do dia. Lembre-se hoje do julgamento que você teme tanto. É o julgamento dessas pessoas que está impedindo você de perseguir seus sonhos. A opinião delas faz você esconder seu verdadeiro caráter, seus sentimentos reais, sua voz e sua essência. Olhe para essas pessoas e entenda que elas são apenas pessoas, assim como você. Elas não passam o dia julgando você da maneira que você imagina. Elas se preocupam consigo mesmas tanto quanto você se preocupa consigo. Muitos dos olhares que você teme existem mais na sua mente do que no mundo real. Lembre-se hoje de não esperar que algo aconteça exatamente de uma determinada forma. Mais importante ainda, não coloque sua esperança em expectativas rígidas. As coisas acontecerão como devem acontecer, de acordo com sua própria natureza e com as circunstâncias que as cercam. Por isso, é comum que suas expectativas não sejam atendidas e que você se decepcione. Se algo está fora do seu controle, receba como é, sem exigir que seja como você imaginou. Lembre-se hoje do que Sócrates ensinou: contentamento é riqueza natural. Você sempre será pobre se sempre desejar mais. O caminho mais rápido para a riqueza interior é remover a ganância. Aquele que se contenta com menos também é o mais rico. Tente lembrar disso quando se sentir inferior por desejar algo que ainda não tem. Gratidão não impede progresso, ela impede que a ausência de algo roube a paz do que já existe. Lembre-se hoje de que, se deseja começar algo novo, primeiro precisa aceitar ser iniciante. Iniciantes podem falhar, se confundir, se frustrar e até passar vergonha com frequência. Isso é natural. Quando você entende que esse é o caminho do aperfeiçoamento, sente mais tranquilidade para começar. Não tenha medo. Esse é o caminho inevitável para o crescimento e, eventualmente, para a maestria. Ninguém nasce especialista. Todo mestre já foi alguém que decidiu começar. Eu sou responsável por mim. Eu não preciso esperar permissão para melhorar. Não preciso esperar que as condições sejam perfeitas para agir. Não preciso que todos me compreendam para seguir em frente. O que eu preciso é escolher, hoje, uma atitude melhor do que a de ontem. Preciso agir com mais consciência, mais disciplina, mais coragem e mais honestidade. Preciso lembrar que cada ação, mesmo pequena, constrói a pessoa que estou me tornando. Hoje eu escolho não ser escravo da raiva. Escolho não ser guiado pela preguiça. Escolho não permitir que o medo do julgamento me impeça de viver com autenticidade. Escolho não me perder em distrações que nada constroem. Escolho usar minha mente como aliada, não como prisão. Escolho ouvir mais, aprender mais, observar mais e reagir menos impulsivamente. Hoje eu entendo que a vida não precisa ser fácil para que eu seja forte. A vida não precisa seguir meu plano para que eu encontre sentido. As pessoas não precisam agir corretamente para que eu mantenha meu caráter. O mundo não precisa estar calmo para que eu seja uma ilha. O que depende de mim é a postura que assumo diante de tudo isso. Quando vier a adversidade, eu a enfrentarei. Quando vier a crítica, eu a examinarei. Quando vier a tentação da procrastinação, eu me lembrarei do arrependimento que ela traz. Quando vier a raiva, eu respirarei antes de agir. Quando vier o medo, eu darei um passo mesmo assim. Quando vier a dúvida, eu buscarei sabedoria. Quando vier a dor, eu lembrarei que ela também pode ensinar. Eu não sou definido pelo pior momento da minha vida.
Não sou definido pelo que disseram sobre mim. Não sou definido pelos meus antigos erros, pelas minhas antigas quedas ou pelas antigas versões de mim mesmo. Sou definido pelas escolhas que faço agora. Sou definido pelo esforço de hoje. Sou definido pela coragem de olhar para dentro, reconhecer falhas e continuar caminhando. Hoje eu não vou esperar que alguém traga bondade ao mundo. Eu vou praticar bondade. Não vou esperar que alguém seja paciente comigo. Eu vou exercitar paciência com os outros. Não vou esperar que alguém lidere. Eu vou liderar pelo exemplo. Não vou gastar minha energia criticando o que falta nos outros enquanto ignoro o que preciso corrigir em mim. Vou colocar ordem na minha própria casa interior. O mundo continuará trazendo ruídos, conflitos, pressões, perdas, atrasos e pessoas difíceis. Mas eu não preciso me tornar difícil por causa disso. Não preciso devolver grosseria com grosseria. Não preciso transformar dor em crueldade. Não preciso transformar frustração em destruição. Posso escolher outro caminho. Posso escolher uma resposta mais nobre. Posso escolher agir de maneira que eu respeite a mim mesmo ao fim do dia. Lembre-se hoje, o tempo passará. A pergunta é o que você fará enquanto ele passa. Você vai entregá-lo às distrações, ao ressentimento, ao medo e ao adiamento? Ou vai usá-lo para crescer, aprender, servir, construir, curar e se fortalecer? O tempo não volta, mas cada novo momento ainda pode ser usado de forma melhor. Então, hoje, escolha bem. Escolha a disciplina em vez do arrependimento. Escolha a sabedoria em vez do impulso. Escolha a coragem em vez da paralisia. Escolha a temperança em vez do excesso. Escolha a justiça em vez do ego. Escolha a verdade em vez da ilusão. Escolha a ação em vez da espera. Escolha ser alguém melhor agora, não em algum futuro distante. Você pode começar exatamente onde está. Não precisa esperar a vida perfeita. Não precisa esperar confiança total. Não precisa esperar que o medo desapareça. Comece como iniciante. Comece com imperfeições. Comece com dúvidas. Comece com o que tem. O começo honesto vale mais do que a intenção perfeita nunca colocada em prática. Hoje, seja dono de si. Hoje, seja exemplo. Hoje, seja a ilha. Hoje, seja a mudança. Hoje, escolha a atitude que ninguém pode roubar de você.